Podemos começar? Depois de tanto tempo? Vamos lá. Algumas observações iniciais, só de aproximação das bases categoriais da Divina Comédia de Dante Alighieri, para que nós possamos fazer uma adequação e uma apropriação interpretativa da obra de Dante Alighieri como uma metáfora para questões da terapia na interpretação da filosofia clínica. Nesse sentido, nós não pretendemos uma aproximação efetiva do caráter histórico ou literário da obra, e sim apenas o usufruto das metáforas e da literatura e de um trecho bastante recortado da Divina Comédia para trazer para nós questões da condição humana, tá bom? Bom, a obra é escrita no século XIV e a noção de inferno, este inferno católico para baixo da terra e que tem a figura do demônio como uma figura monstruosa, ela não é clássica desde os tempos bíblicos. Ela vem de Dante Alighieri. Esse tipo de inferno, essa metáfora do enclausuramento e do sofrimento, de uma espécie de justiça estranha, no qual Deus, por um anjo decaído, faria a justiça, colocando os pecadores para sofrerem pelos seus pecados. Esse universo bem simbólico vem com Dante Alighieri. E aí nós temos até algumas considerações inicialmente estranhas para os dias de hoje, porque aquele contexto em que nasce a Divina Comédia é o contexto das cruzadas. As cruzadas empreendiam, numa interpretação ideológica, o intento da Igreja Católica em expandir o seu domínio político, econômico, conquistando cada vez mais terras e aumentando o famoso grande império católico apostólico romano. Nesse sentido, estamos aí no centro da Idade Média. Uma Idade Média que é caracterizada pelo imperialismo e com um poder teocêntrico, isto é, uma pessoa, o Papa, representa nele o poder humano e nele a representação plena do poder divino. Então, é o maior de todos os poderes. Estamos falando portanto, diante dos pecados, a punição, o castigo aplicado pelo maior dos poderes, o poder do homem e o poder divino. Nesse sentido é que a Divina Comédia, ela atende às suas bases categoriais em grande monta para construir uma ideia moralista. Não no sentido ruim, mas no sentido de uma caminhada, um percurso que seria mítico do pecador para a salvação. Dante Alighieri faz essa trajetória mítica, colocando três figuras, três personagens que têm um conteúdo moral muito grande. O próprio Dante Alighieri, ele é a personagem da sua obra. Dante, no caso, dentro da obra, é representado como um guerreiro das cruzadas. Então, ele vai lutar como um soldado para a salvação. Eis que, nessa trajetória, ele perde a sua amada mulher, Beatriz. Beatriz existiu efetivamente na vida do escritor Dante Alighieri, e ela aparece na obra, embora, digam os estudiosos, que ele nunca a conheceu e teve com ela convívio, ou talvez nunca tenha falado, mas é registro que ele teve com ela
uma visão, um conto muito rápido na sua infância? Bom, vamos ao que importa. Nós temos três personagens centrais nessa obra. E então, sobre elas, marcadamente sobre Dante, a personagem principal, que vai percorrer uma caminhada do pecado para a salvação. Nós temos a Beatriz, que é uma personagem que, em tese, será salva e que, no fundo, é quem vai salvar. Beatriz, então, é representada como a fé. A fé, no sentido mítico-religioso, da salvação, a pureza, a bondade, o paraíso. E Dante, a figura do pecado, do pecador, e aquele que precisa percorrer um caminho de sofrimentos e de muita luta para, ao final, ter a sua salvação. E nós temos a personagem Virgílio. Virgílio foi um poeta romano que teve valores bastante semelhantes ao do cristianismo, porém existiu antes de Cristo. E, enquanto tal, ele cumpre uma certa ambiguidade. Ele tem os valores do cristianismo, porém, ele o faz não pela fé cristã, mas pela razão. Assim como na Idade Média, vai se falar em uma filosofia inicialmente patrística e depois escolástica, para levar o homem, através da razão, a chegar ao mesmo lugar que seria o da também percorrido pela fé. Então, a razão teria a mesma função da fé para levar à salvação. E é nesse sentido que Virgílio vai acompanhar, enquanto espírito de amor, e vai acompanhar nessa saga que nós veremos de Dante, na sua investida de salvação, pretensa salvação da sua amada, que teria sido raptada, levada pelo demônio ao inferno, e Dante, que vai empreender essa luta, ele vai ser acompanhado e guiado pela razão. Então se trata de uma caminhada. Aqui a noção da divina comédia, a noção de comédia não é comédia no sentido do humor atual. Comédia no sentido da literatura trágica grega, em que comédia é aquela condição de luta, mas que tem um final feliz, por assim dizer, diferente da tragédia, que seria sempre com a morte, com o destino e uma grande falência. Pedi a vocês que acompanhassem um pouco dessa leitura. Eu vou fazer uma rápida observação que eu colhi de informações amplas sobre o itinerário das bases categoriais com que nós vamos fazer analogias, metáforas com a terapia em filosofia clínica. Lembrando que eu peço a vocês que me interrompam sempre que houver alguma dificuldade, dúvidas, ok? Bom, pouco depois da vida de Dante Alighieri, nós temos a história do nascimento de Francisco de Assis, que vai percorrer este caminho, mas de uma maneira profundamente diferente da que propõe Dante. Enquanto Dante vai ao inferno para encontrar a salvação, significa que, enquanto pecador, ele vai fazer o caminho do próprio pecado para a transcendência. Então imaginem uma pessoa que cometeu um erro, uma espécie de prejuízo moral, e que quer se salvar deste erro pelo arrependimento. Algumas pessoas vão fazer o caminho de Dante, o caminho percorrido na Divina Comédia, que é o caminho mais doloroso e difícil, o caminho do embate, da luta, da contraposição, como quem vai enfrentar o demônio, enfrentar os desafios, e se no caso o demônio está na própria alma, um caminho percorrido na Idade Média, que é o da autoflagelação.
Para lembrar, os gregos, antes do cristianismo, do qual depois logo os romanos, no qual Virgílio faz parte do mito da razão, eles entendiam que para enfrentar as nossas dificuldades, tínhamos que tornar o corpo forte para que ele não atrapalhasse a alma e assim, pela força, pela excelência, pelo melhor e mais elevado da nossa virtude, e para os gregos a virtude é força, daí a noção de serem grandes guerreiros, os gregos, então quanto mais virtuosos, mais capazes nós seríamos para enfrentar as nossas dificuldades. Estão me acompanhando? Estão me ouvindo bem? Só um feedback. Sim. Ok. Porém, quando entra a Idade Média, há uma subversão do caminho da salvação. Enquanto os gregos, como conhecem uma das grandes epígrafes do sentido de corpo e de ética, mente sã, corpo são, e como os gregos trabalham, nós vimos com Pierre-Hadot, exercícios filosóficos, temos que exercitar a mente tal qual exercitamos o corpo, portanto, sempre uma ginástica e a noção de academia, sentido tanto intelectual, moral, quanto filosófico, e feito no mesmo espaço. Portanto, o filósofo é uma espécie de guerreiro que enfrenta seus desafios pelo exercício da racionalidade. Na Idade Média, há uma mudança nessa polarização. Quer dizer, não havia uma polarização entre os gregos, mas há uma mudança para a polarização, que é quanto mais fraco estiver o corpo, depauperizado, fragilizado, condoído, sofrido, talvez ao limite, que é o limite da dor e da fraqueza, menos o corpo terá condições de atrapalhar pelos desejos estarem mitigados, atrapalhar a mente, a alma e o espírito à ascensão. Então, em toda a Idade Média, e Francisco de Assis tem parte disso também, a ideia de passar pela fome, a ideia de passar pela penúria do corpo, vai ajudar a alma a superar suas dificuldades. Então, se os gregos exigiam mais força e virtude para enfrentar os desafios, na Idade Média aconteceu o contrário. Mais frágil o corpo, portanto, ao nível dos desejos estarem quase arrefecidos pelo corpo mortificado, mais fácil será a alma. É nesse sentido que nós vamos falar o que em filosofia por tópicos ou lugares da condição humana, da interpretação, do investimento da carga existencial, nós vamos falar no tópico 11, busca, que algumas pessoas investem a sua busca na vida por uma espécie de ideal de melhoria diante dos seus desafios, através da sua potencialização do que tem de melhor. Outros tentam diminuir, castigando, fazendo sofrer aquilo que tem de pior. Mas aí é que nós vamos falar algo que no curso vocês estudarão mais como o tópico 18, chamado axiologia, duas formas de trabalho dos valores morais. Não só morais, mas no caso, os valores morais. De uma forma, o investimento no sentido de alcançarem as próprias buscas por uma afinidade, que é uma axiologia por preferibilidade, que é não vou gastar tempo, energia, vida, indo contra os meus erros, indo contra os pecados, no caso, gastando o tempo e a energia tentando consertar os problemas. Vou me dedicar exclusivamente ao bem. E aí, existe até uma grande epígrafe do cristianismo, de uma forma geral, que o amor lava uma multidão dos pecados. O que significa dizer que
É o amor que vai curar os pecados e não castigar os pecados. Então, nesse sentido, o caminho de Dante é um caminho percorrido por muitos que preferem ir contra os desafios, como se fossem inimigos desses tais desafios, e, no entanto, se esquecem que esses tais desafios estão nele como interpretação. Então, se eu odeio alguém, eu vou lutar contra este alguém. E aí aumenta em mim o ódio, chegando ao ponto de, tendo que me tornar mais poderoso do que aquele que odeio, e aí neste infeliz ponto, eu posso me tornar pior do que aquele a quem combato. Neste caso, se sendo outra pessoa, ou problemas na vida, ou sendo a mim mesmo, se eu vou pelo caminho de Dante, que é um caminho por uma axiologia, por oposição, por antivalor, por animosidade, talvez a gente poderia tornar a caminhada muito mais leve se fosse de outra forma, mas essa forma é aquela no qual não se deve desafiar o demônio. Por quê? Porque podemos vencê-lo. Significa que ao ir contra as coisas ruins, para vencê-las temos que nos tornar piores do que elas. Bom, infelizmente muitas pessoas no consultório seguem esse caminho. Resta saber se ele é autêntico. Se é autêntico, o que caracteriza muito pelas pessoas briguentas, que vivem e se afinizam com a noção de guerra, é como se elas se identificassem por serem guerreiras e combatentes, não adianta levá-las para uma espécie de dedicação exclusiva ao bem, ao que tem a ver com elas por afinidade, porque elas se afinizam com o conflito. É o caso de Dante. Mas, repito, há outros caminhos que não são esses de enfrentar o demônio, que são simplesmente deixar que o passado se assente para que, como dejetos e de todo o inaproveitável, isso se transforme em adubo e a pessoa apenas cultive as coisas boas. Lembro de uma epígrafe que aprendi de um dos professores da Universidade Católica de Goiás, de Psicologia, Rodolfo Petrelli, que disse assim: nos jardins da vida, mais vale regar as plantas do que apagar os incêndios. Genial isso. Quer dizer, ao regar as plantas, eu também apago os incêndios por consequência. Mas querer apagar os incêndios não quer dizer que eu vou regar as plantas. Quer dizer, dar vida ao que importa. É nesse sentido que, quero dizer, o caminho de Dante é um caminho doloroso, talvez eficaz, mas só eficaz se a pessoa for profundamente uma alma guerreira, imbatível, e aí sim, ela poderá vencer, mas não poderá ser um guerreiro fraco, porque certamente irá perder. Então lembre-se que pessoas que querem desafiar suas faltas do tipo, eu preciso ir contra isso. Imagine o simples, uma pessoa quer fazer dieta, busca, ela tem um intento na terapia por fazer uma espécie de dieta. Dieta moral, dieta intelectual, dieta de alimentação, dieta de exercícios. Então, se ela vai pelo caminho da oposição, eu vou me obrigar a parar de fumar, eu vou ir com todas as forças da minha vida para embater. Só vale a pena investir se isso for autêntico, ou seja, aquelas pessoas que são profundamente fortes e combativas. Pois aquelas outras que não têm axiologia por oposição, isto é, seus valores não forem por embate, mas escolherem esse caminho de forma inalienada, porque talvez aprenderam com os outros, vão lutar contra um desafio muito grande e vão perder. Porque não são essencialmente pessoas que se autodefinam como guerreiras. Perguntas. Pergunta. Ficou claro? Dúvidas, questões? Não? Está tudo bem? Me deem só um feedback, pelo menos. Tudo bem. Tudo bem, Will. Tá.
Na Divina Comédia, nós vamos falar apenas de parte da sua obra, que é a viagem que ele percorrerá ao inferno. E aí o caminho será, não vai direto ao paraíso, ele vai ao inferno, passando pelo purgatório, e lá, ao final, depois de toda essa saga sofrida, é que virá o paraíso. A noção de inferno começa, ao contrário do que nós imaginamos nos dias de hoje, como um fogo, começa com o frio. Porque podem imaginar na Europa, na Itália, um frio imenso que se fazia. Aquilo, sim, era o sinônimo de enorme sofrimento. Então, se a gente for pensar o inferno medieval, ele não é quente. Ele é gelado. É só uma curiosidade. Então, nós vamos falar sobre o inferno, que é justamente a passagem deste vídeo que nós vamos trabalhar. Vamos fazer alguns recortes, não haverá tempo para percorrer por inteiro. O inferno é a parte, olha que curioso, que nós nos identificamos até hoje. E é a parte justamente de uma sociedade que preferiu o caminho do embate, da oposição, do conflito, do ir contra outrem ou o mal de si mesmo. E este inferno tem uma descrição na obra cheio de angústias e sofrimentos e que nós nos reconhecemos profundamente. O que significa? E vivemos neste inferno de Dante com mais apropriação, com mais propriedade do que o paraíso. Não é à toa que o inferno foi um trecho deste vídeo que nós vamos colocar, porque é onde a gente se sente em casa, falando culturalmente. Outros dois livros dentro dessa obra é o Purgatório e o Paraíso, que tem um sentido muito mais filosófico e teológico dentro da obra e exigem analogias muito difíceis para a nossa época entendermos segundo as formas, figuras de linguagem utilizadas dentro das mitologias recuperadas por Dante na Idade Média. Mas quero dizer que é muito curioso o fato de que o inferno a gente entende bem. Dante vai dizer que, inclusive, quando ele trata da parte do paraíso, é a parte que é difícil de descrever, mas é fácil de descrever o inferno, né? A noção básica é essa que eu já falei, de que no inferno nós teremos justiça, isto é, vamos pagar pelo que fizemos sofrer. O inferno, para Dante, ele é feito por graus ou círculos de profundidade, sendo 9 esses grandes círculos, sendo, portanto, em 9 graus de pecados, em graus cada vez mais profundos. O último dos círculos do inferno seria o maior de todos os pecados, e que representa a traição. Traição que relembra a traição de Cristo por Judas Iscariotes, isto é, trair o Cristo. E todos vão tentar percorrer lá, e a porta a porta que passaria deste nosso plano da existência para o plano do inferno, essa passagem do portal do inferno, ela acontece na obra em Jerusalém. Porque Lúcifer, nessa mitologia, teria caído na Terra Santa, em Jerusalém, e é lá que vai acontecer o inferno. Vai dar a entrada do inferno. Agora, lembram que na Idade Média, todo o intento era garantir, conquistar Jerusalém? Não seria para alcançar o céu e não levar, historicamente, o cristianismo católico medieval não levou o inferno ao mundo, que foram as cruzadas, para tentar alcançar o céu? Percebem a grande questão moral que está aí? Uma questão que é importante de ser tratada. Aqui há um discurso incompleto durante toda a obra da personagem Dante.
E é uma vivência dentro dele, uma espécie de pecado, uma espécie de falta, uma espécie de eu preciso resolver isso, eu preciso concluir isso, eu preciso... É um discurso, não em termos verbais, é um discurso como a própria existência enquanto linguagem. E aí ele vai empreender todo o seu corpo, todos os seus valores, toda a sua consciência para como dizer, eu preciso concluir, eu preciso dar um sentido final, cabal, que a minha vida alcança a sua plenitude. Como quem diz, eu cumpri, eu disse, eu dei a minha vida como linguagem para dizer, eu concluí. O inferno, a justiça infernal, tem o sentido do discurso completo. Isso que nós falamos em filosofia clínica como tópico 9, discurso completo ou incompleto. Isto é, uma pessoa que cometeu um pecado, na medida em que ela sofre a mesma dor que afligiu ao outro, ela deve quitar com a própria consciência esse discurso. Agora sim eu estou quite. O problema é que uma vez lá dentro do inferno você não sai mais. A obra, ela tem, além do inferno, ela tem o que começa com o purgatório. O purgatório, no mito católico, são todas aquelas pessoas boas. Pessoas boas. E só para vocês terem uma ideia, entre pessoas são essas, vocês vão encontrar lá todos os grandes filósofos como Sócrates, Platão, vocês vão encontrar os grandes sábios da humanidade, o próprio Virgílio, que era uma alma com valores elevados, de alta racionalidade, mas que não foram batizados. Eis aí um prejuízo de que quem não for batizado não entrará no paraíso. Então não vai às profundidades do inferno, mas ficará retido num limbo, que é o purgatório. E nesse purgatório, algumas almas poderiam ser salvas pela vontade de Deus. Mas, enfim, e é nesse purgatório onde Dante vai tentar, junto com Virgílio, encontrar a sua grande Beatriz. Bom, o que mais eu posso dizer sobre isso? Tem muitas questões pertinentes, mas no início da entrada da alegoria do portal do inferno, Dante vai enfrentar alguns monstros, que são figuras bestiais, três feras, uma pantera, um leão, uma loba. E o que elas representam são os tipos de pecados. E elas acontecem como também vão ser representantes de demônios que vão estar dentro do inferno separando o círculo. Sempre um demônio cuidando do seu círculo. E a noção que eu quero colocar dessa selva escura no qual ele vai investir a sua caminhada em busca de salvar a alma da Beatriz que foi levada para o purgatório, nessa busca ele fica perdido, zonzo, ele fica atordoado quando se aproxima do portal do inferno. E aí as feras que lhe aparecem. Como nós estamos falando no empreendimento, agora numa visão filosófica clínica, de quem vai entrar no inferno, ela tem que passar pela capacidade guerreira de ir contra. E, portanto, ela tem que ser capaz de ser uma pessoa de grande força e violência. O que poderíamos tomar como símbolo de representação esta entrada ao inferno? Pergunto a vocês, eu já tive essa experiência, e é horrorosa.
Imaginem vocês se de repente alguém chegasse até vocês e com uma espécie de telepatia descobrisse aquilo que em você é motivo de profunda vergonha e culpa. E, em nome da verdade, em nome da justiça, publicasse, apontasse, colocasse o dedo na ferida. Acha que conseguiriam manter a paz de espírito, tranquilidade, dizendo, eu errei, tudo bem, é assim mesmo, a gente erra, mas a gente aprende com os erros. É assim? Não. O que vai acontecer é que, na medida em que nos aproximamos dessa ideia de erro, daquilo que em terapia, na filosofia clínica, vem como assuntos imediatos. Eu vim aqui por causa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, e apresenta isso como uma espécie de demonização. Isso aqui é uma coisa ruim que está na minha vida e eu preciso tirar isso. Quanto mais a pessoa se aproxima daquele problema e ela mesma aponta que não quer, mais ela acaba se caracterizando por um ambiente de conturbação, um ambiente de confusão. Por quê? É a dor que, quanto mais próximos da agudez ou da gravidade da dor, mais ela nos retira a racionalidade, a capacidade lúcida de ver as coisas com equilíbrio. Então, uma das primeiras tarefas do filósofo clínico, que é, diante do assunto imediato de quem leva ao terapeuta suas demandas, talvez urgentes de sofrimento e reformas, está em ajudá-lo a compreender, claro, do que se trata essa demanda inicial, mas dizer, tudo bem, eu entendi agora, eu quero compreender você em toda a sua história de vida, em toda a sua compreensão, porque sabe o filósofo clínico que o paciente é maior do que as últimas semanas ou meses que estão lhe causando dor. E como essa dor concêntrica, gravita em torno dela todos os problemas, a pessoa vê o problema na perspectiva do próprio problema e da confusão. Não vê o problema com a paz de espírito de quem está na profundidade da sua estrutura de pensamento com a sua maior força autêntica. Então, o afastar-se do problema nos dá maior visibilidade e clareza. É isso que faz com que o filósofo clínico procure, em toda a historicidade, e não resolva de pronto, de chofre, a tratar das questões que estão sangrando e exigindo urgências. E às vezes um filósofo clínico, diríamos, com a síndrome de Dante Alighieri, que vai exigir do filósofo clínico dizendo assim, eu não quero falar da minha infância, eu não quero falar de nada. Eu vim aqui para resolver o problema, isso, o que é que eu faço agora? E se você não me tratar destas questões de agora, eu não quero saber, eu vou procurar um outro terapeuta que resolva de imediato as coisas. E que fará o filósofo clínico diante de um guerreiro que não quer nem um pouco de paz para enfrentar isso? Nós veremos que ele estará mais ou menos nessa selva escura com seus demônios, com seus monstros. Diríamos, olha, infelizmente eu não poderia atendê-lo. Não farei a mágica de lhe dar soluções ilusórias e que não serão na profundidade do ser. Bom, fazendo essa introdução bastante ampla, quero dizer que o filósofo clínico procurará potencializar as forças da estrutura de pensamento da existência do partilhante a fim de que ele supere, ao seu modo, suas dificuldades que, em princípio, o fizeram procurar a terapia para resolvê-los. Embora alguns quererão a qualquer custo, só lidar com uma espécie de cirurgia urgente. Um trechinho aqui que eu gostaria de ler. Segundo Dante, o purgatório é um espaço intermediário entre o paraíso e o inferno, que se encontra na porção austral. No purgatório, as almas assistem às punições das outras almas que, por pecarem mais intensamente, foram para o inferno. E aí os 7 pecados capitais vão se apresentar nos ciclos dos grandes
das grandes profundidades do inferno. No fim do purgatório, Dante se despede de Virgílio, antecipando aqui o final da história, pois este, por ter sido pagão, não foi batizado, não pode ter acesso ao paraíso. E lá encontra Beatriz, sua amada, quando estava na terra. Esta o leva até o rio Lete. Quando Dante bebe a água do Lete, esta apaga sua memória, seus pecados, e é como se Dante tivesse renascido. Discurso completo. Imagine uma pessoa que pagou a pena até o final, expurgando pelo sofrimento, pela autopenúria, sem perdão, mas com justiça, até o fim das suas dores. Somente aí é que ele pode apagar a memória e dizer: estou isento dos meus pecados. Bom, pergunto a vocês, o que preferem? Pagar o seu sofrimento, a sua dívida? Aliás, é uma metáfora dos talentos de Jesus, algumas passagens que é: ou você paga tudo até o último centavo, até a última moeda, e vai ser com grande sofrimento, ou, se não o caminho da justiça, o outro caminho. Foi o caminho oferecido por Cristo. E, infelizmente, não foi o caminho católico oferecido por Dante na representação medieval. Ao invés da justiça, o outro caminho da misericórdia, ou do perdão, ou do amor, sem oposição e embate. Bom, o caminho agora é com vocês. O que nós vamos fazer é percorrer aqui a obra. Vamos ao Dante. Eu quero recordar a vocês um outro filme, uma outra história que percorre essa mesma linha de questão filosófica. É a figura mítica do príncipe Drácula, que também é um guerreiro das cruzadas e que perde a sua amada enquanto está na guerra e acredita que ela tendo ido ao inferno por suicídio, ele se revolta contra Deus. Ora, se ele matou e ganhou tantas terras em nome de Deus, por que Deus vai tirar dele, ele, um dos grandes guerreiros, vai tirar dele justamente a sua amada? Então ele se revolta contra Deus e se dedica a ir contra toda a bondade da criação, até que reaparece, reencarna a sua amada. Eu me refiro em particular onde mostra isso muito bem o filme de Francis Ford Coppola, Drácula, porque ele tem esse percurso romântico no sentido filosófico, que ele reencontra, e no final dessa história os dois se reencontram e neste ponto, para ele chegar até ela, ele precisa também não mais conquistar, ele precisa se render. É a ideia do arrependimento. Ele se reconcilia com Deus e aí é capaz de encontrar a sua amada. Não há como lutar contra Deus para alcançar uma amada que é celestial. Que curiosidade, né? Aqui é uma passagem que eu quero estar próximo, já terminando com vocês, algumas considerações filosóficas daqui, e que não está muito clara nessa filmagem, nessa abordagem de desenho. Virgílio vai acompanhando, como vocês viram, toda essa trajetória ao inferno, no intento, na busca, que para Dante é essencial. A busca é um tópico determinante para ele. Todavia, quando chega no último círculo, no mais profundo do inferno, Dante diz: eu te acompanhei até agora, mas eu não posso te acompanhar mais. Essa entrada no último portal é algo que ele terá que fazer sozinho.
E aí o Dante se coloca numa situação bastante curiosa, porque não ficou claro, não mostrei para vocês, eu não consegui identificar a passagem correta, mas na medida em que Dante vai se aprofundando no inferno, ele não reconhece mais Virgílio. O Virgílio vai tentar mostrar para ele: ei, sou eu, Virgílio. Demora até que de tão alienado de si mesmo, que Dante fala: ok, você é o Virgílio, me lembrei. E então ele vai avançando. Mas quando chega no último portal, não é mais possível. A razão, a terapia, digamos assim, não pode mais ajudar o outro. É um limite que o terapeuta tem diante da autotraição que uma pessoa pode ter. A terapia não é capaz de milagres. Ele é capaz de ir onde o próprio partilhante se propor a ir. Pois bem, então, neste último portal, o Dante, que não terá mais a companhia de Virgílio, pede para Virgílio uma última ajuda. Eu não teria chegado até aqui se não fosse pela ajuda da razão, se não fosse para me ajudar a não me apegar às faltas que me deixariam aprisionados desde a ideia do filho, do primeiro pecado ali. Então Dante dá a ele uma ideia, e essa ideia está bem na categoria tempo. Tempo, os que estiveram ontem comigo no curso de História da Filosofia, Panoramas de História da Filosofia, numa conversação com a filosofia clínica, nós vimos um sentido de temporalidade da obra Ser e Tempo de Heidegger. Quer dizer, o tempo no sentido existencial, não no tempo do relógio, não no tempo físico, no tempo objetivo, mas no tempo enquanto vivência. Isto é, o tempo é muito ou pouco na medida em que ele reflete uma transformação interior, uma passagem de uma espécie de eu antes e um eu depois. Essa noção de passagem é a noção de amadurecimento, a noção de experiência íntima. Pois bem, até agora, de certa forma, com a razão, no sentido aqui também terapêutico, ele vai tendo uma noção de aprendizagens, de tempos, de evolução, se a gente pode dizer isso, ainda que aprofundando no inferno em busca da salvação da sua Beatriz. Mas nesse último camada do inferno, quando Dante pede a Virgílio que lhe dê uma última dica, pelo menos, para que ele possa conseguir atravessar, ele diz: neste último portal, no último inferno, na última profundidade do inferno, lá você perderá a noção do tempo. É alienação plena. Perder a noção do tempo é perder a noção da própria existência, já que a existência é temporal. E vou lhes dizer, uma forma infernal de aprisionar na mitologia grega os grandes guerreiros, os grandes heróis, é tirar deles a noção de tempo. Então eles passariam a eternidade distraídos. Essa noção da distração, que representa nos termos de Heidegger a noção da alienação, é como uma pessoa que tem um grande empreendimento na vida, mas passa o tempo todo distraído vendo TV, cuidando de uma coisa ou outra, coisas, e não o próprio ser. E uma pessoa distraída, quer dizer, tração no sentido de força, e a concentração e a distração fazem com que a pessoa, ora, se concentra em um objeto alienado, perdendo a totalidade da vida, reduzindo o todo ao tudo, ora a pessoa se distrai, não tendo nada em particular e não tendo um objeto fundamental que seria a própria existência. O resultado é que, sem a noção de força, que é de tração, numa metáfora com a física, sem a tração no tempo certo, no objeto certo, que seria, no caso, o próprio sujeito, ele vai se perder. Então, onde não há o tempo
mais a noção de tempo, porque ele está profundamente distraído, ele perde a noção da existência. Qual é a dica, então, que teve muitas pesquisas, muitas questões filosóficas, teses sobre essa dica, essa orientação de caráter existencial e filosófico dado de Virgílio a Dante. Ele diz: não fique muito tempo. Olha que paradoxo. Se lá ele vai perder a noção de tempo, do que adianta a recomendação anterior de não fique muito tempo? Essa é uma grande noção terapêutica e com ela eu vou terminar nossa odisseia hoje. Há um tempo possível para a distração e para a alienação. Mas se, como quem, sei lá, cheira a cocaína e perde a noção do que é importante, ela pode não voltar mais. Então, a noção de aproveite o pouco que você tem de tempo equivale a dizer o quanto que você tem de consciência da sua existência diante do que lhe é importante e alcance isso, porque se perder essa noção de tempo por muito tempo, ou seja, se você perder a noção de consciência e fica em temporalidade ou de existência, será mais ou menos como um filme, uma pessoa que passou a vida inteira distraída e só acorda na hora da morte, pouco antes de morrer, com o arrependimento e diz: meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, mas acabou. Morte. Como começa a história da filosofia com Sócrates e com os grandes filósofos, com o pathos. E para os gregos é o assustar, a emoção que comove e nos acorda diante do óbvio. E os gregos colocavam o pathos diante da morte. Quer dizer, acorda e responda a pergunta: o que fazer? Qual o sentido da vida, já que vamos morrer? Então, na medida em que o pathos e essa dimensão que dá toda a consciência da vida para os gregos, tomando consciência da morte, assim como na literatura trágica isso também acontece, a filosofia com o pathos é a recuperação da autonomia, da lucidez. Então diríamos que Virgílio foi esse pathos o tempo todo. Mas não adianta Deus lhe perdoar, ela lhe perdoar, se ele não se perdoar. E a ideia fundamental, como nós falamos em tempo, que a pessoa perde a consciência na sua alienação, quando ele sai, consegue a saída para o céu, o que ele ganha de presente? A perda da memória. Ou seja, ele finalmente vai fazer aquilo que, para terminar a aula de hoje, seria o ideal que ele tivesse feito no início. Deixasse, esquecesse os seus erros para trás e fizesse o caminho do bem. E não lutasse contra os seus erros. Depois que ele vence todos os seus erros pelo arrependimento, e a mesma história que ela está no mito de Drácula, que se arrepende e se reconcilia com Deus e assim recupera a sua amada, ela também está no Fausto de Goethe, que também enfrenta o demônio e no final das contas recupera a sua alma, depois de desafiá-la e perdê-la pelo arrependimento. E nesse sentido é que, no final, quando ele se arrepende e consegue ir para o céu, porque ele encontra o perdão para si mesmo, é que ele esquece tudo. E ele vai para o céu não como que ainda tem resquícios de inferno, como que ele deixou o inferno para trás. Resumindo, vocês têm dois caminhos. Nós temos dois caminhos. Ou pagar o mal com o mal, e esse trabalho vai sofrer muito, ou abandonar a oposição e seguirmos o caminho da entrega ao que é bom para nós. Isso é o que Lúcio Fábio vai chamar de caminho de busca de vizinhanças existenciais mais autênticas, ao invés de lutar contra aquelas que nós não queremos, criando raízes de vínculos contrários. E assim terminamos a aula de hoje, queridos. Espero que tenham gostado. Algumas palavras finais gostariam de partilhar como foi para vocês? Para mim foi ótimo, gostei muito da aula e agora eu já vou despedindo de vocês que eu tenho que trabalhar.
tá bom? Foi ótimo, parabéns. Professor Will, quando você passou esse vídeo na nossa turma violeta, você fez um comentário que eu nunca esqueci, que eu queria recuperar aqui, que é: quem briga com o inferno já está no inferno. Né? Talvez uma compreensão da matemática simbólica, que são as aulas futuras, tenha mais, a gente tenha mais condições de passar essa ideia, né, de padrões autogênicos. Mas foi muito bom rever o vídeo e essa aula fantástica de hoje. Eu gosto da expressão que é muito repetida em alguns filmes, de diferentes formas, que não se deve desafiar o demônio porque podemos vencê-lo. Então teríamos que ser mais fortes e cruéis do que ele. Daí dar a outra face do Cristo, que não é ceder em seus próprios valores, mas é jamais brigar com as armas daquele que nós condenamos. Então, antes vítima do que algoz. Luiz Vence, uma palavrinha, Samara, Sérgio, Jorge, Heloísa. Eu tenho uma palavrinha. Eu nunca tinha colocado nome em nenhum objeto que eu já tive na minha vida, um pouco fora do tema da aula, mas eu coloquei um nome em um objeto, quero mostrar para vocês. Esse copo aqui se chama Mário Sérgio. Isso aqui é oposição, bom exemplo, né? De chamar para briga de futebol. Eu e o Dante. Tô achando que o Luiz tá grelado porque eu mandei um vídeo pra ele, rapaz. Aí você tá me punindo por isso, Luiz? Nada. Bom exemplo. Brigar como uma forma de amizade. E aí? Dante, tamo junto, Dante. Uma amizade dantesca. O inferno. Eu tô lutando com todas as forças pra sair, viu? Um abraço. Muito obrigado. Eu sei que o ideal seria fazer como fizemos na turma do Cadu, presencialmente, com uma demora, com grandes considerações. Faremos isso oportunamente quando essa situação de isolamento social diminuir. Mas, por enquanto, está sendo apenas uma forma de estarmos juntos. Tá bom? Um abraço para todos. Abraço. Vocês também. Tchau. Alô, Luiz. Um abraço a todos. Abraço, tchau.